Vamos lá, então, falar um pouco sobre a evolução dos projetos cripto, né? Vai ser aí um painel. Você está sem microfone? Não, mas eu acho que aí vai passando aí qualquer coisa. Isso. Não, então, vamos primeiro apresentar aqui a galera, né? Então, temos aqui a grande Yara Tamires. Yara, começa aí falando um pouco para a galera aí o que você faz da vida. Manda um alô aí. Você está com o microfone aí? Você quer meu microfone? Pode pegar aqui, tem erro não. Não, manda bala aí. Boa noite, não, boa tarde ainda, né? Meu nome é Yara Tamires, eu sou influencer de criptomoedas e palestrante, mas, na verdade, eu vim do mercado tradicional, já desde os meus 19 anos eu invisto em bolsa de valor. Capinei mato para começar, agora é bem tranquilo, né? A gente tem os aplicativos na palma da mão. E, em 2017, conheci as criptomoedas, comprei Bitcoin e ele desabou. E daí eu fui estudar, né? Porque eu entrei na FOMO e me apaixonei. Depois de você ver, não tem mais como desver. Só que eu queria estar no Bitcoin, mas eu não queria nunca mais passar por essas quedas. E daí eu comecei a me interessar por trade. E hoje eu sou trader. Então, eu gosto muito das criptomoedas, mas gosto mais de ganhar dinheiro com elas. Então, por isso que eu sou trader. Eu não seguro o projeto. Perfeito, muito bem, Yara Tamires. Uma salva de palmas para a Yara aí. Muito bem. Vamos começar, então, aqui. Andressa, correto? Por favor, se apresenta para a galera aí também, para a galera te conhecer aí. Oi, pessoal, me chamo Andressa. Ao contrário da Yara, eu estou nessa pela tecnologia. Brincadeira. Eu trabalho com criptomoedas há uns 7 anos, tá? Sou desenvolvedora de software por formação. Já trabalhei automatizando algoritmos de trading e tudo mais. Fui a primeira mulher a criar conteúdo de criptomoedas aqui no Brasil. E hoje eu cofundei a Nox Bitcoin, né, uma empresa que trabalha com investimentos de criptomoedas há 4, 5 anos. E hoje eu trabalho na parte de gestão de produto, né? Então, meu papel, basicamente, é entender o mercado, estudar os cases de sucesso, entender as necessidades do mercado, né, e transformar isso em produto dentro do contexto de cripto, de blockchain. Muito bem, então uma salva de palmas para a Andressa aqui conosco. Vamos lá. Agora eu vou falar aqui com a Isabela, que inclusive está com a manopla da SPT. Eu vou querer trocar o meu microfone por um que tem manopla também, que eu estou desvantagem aqui, gente. Então, manda bala para a gente, esse é presente aqui para a galera. Esse daí não funciona? Uma futura entrevista, né? Bom, eu sou Isabela Kubera. Eu tenho um programa no SBT chamado Brasil Metaverso. Justamente porque eu fui conhecendo esse novo universo, né, as novas tecnologias cada vez mais transformadoras. E eu fui no conceito justamente humano, de conhecer a evolução dos projetos, né? Não me atendo tanto aos conceitos, né, aos fundamentos das tecnologias, mas ao desenvolvimento humano das pessoas que vinham com esses grandes projetos revolucionários e que estão construindo novas bases econômicas, sociais, educacionais e que são profundamente transformadoras. Então, hoje, eu quero desmistificar as novas tecnologias, a nova web, esse novo conceito que nós estamos juntos construindo e que é de todos nós. Então, esse o projeto que eu desenvolvo. Valeu. Bom, vamos embora então. Agora vamos falar um pouco com a Amanda. Amanda, seja muito bem-vinda aqui também, se apresente para a galera aí. Muito obrigada, boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui. Meu nome é Amanda, eu sou mais conhecida na Web3 como Amandita, trabalho para a Bankless Brasil DAO, a primeira DAO brasileira. Eu sempre tive uma vida financeira muito quebrada, muito destruída, muito fragmentada. Eu acho que está todo mundo agora aqui assim, Fifi. Está ruim a situação. Então, porém, no momento em que eu decidi aprender o que era um sistema financeiro e como eu podia mudar a minha vida financeira, eu conheci a Bankless, né? Foi no momento em que eu comecei a investir em cripto. Eu comecei a investir em cripto ano passado, eu peguei a grande ATH do Bitcoin, e se eu estou no mercado ainda hoje, depois de toda essa avalanche, é porque eu aprendi muita coisa de lá para cá. Então, eu sugiro que as pessoas continuem aprendendo, porque faz muita diferença, sabe? Eu trabalho para a Bankless, e a Bankless é uma DAO de mídia.
uma DAO que ensina as pessoas a estarem nesse universo, a estarem dentro do metaverso, dentro da Web3, aprender mais sobre cripto, principalmente pelo que a Kubeira acabou de dizer, é o aspecto humano. Esse é o aspecto que vai fazer com que a gente evolua, principalmente o aspecto de comunidades, porque se hoje somos uma grande manada que é manipulada diariamente, aos poucos, em grupos, em pequenas comunidades, a gente vai conseguir um mindset de realização, um mindset de crescimento. Eu acho que eu estou nesse mercado por causa disso. Bem, uma salva de palmas, então, para a Amanda aqui. E, por último, mas não menos importante, o grande Tadeus aí, se apresente para a galera, por favor. Bom, boa tarde para todos e todas que estão aqui. Já estou honrado de participar de uma mesa cheia de mulheres aqui. Me desculpe os homens das mesas anteriores, mas isso, no nosso universo, é bastante importante, né? Bom, meu nome é Tadeus Musselli, eu sou pesquisador, né, e curador de arte, tenho um doutorado em ciência da informação, e minha tese foi sobre blockchain e acervos de coleções de arte, trabalhar a digitalização desses acervos, né? Eu vim para o Rio há 2 anos atrás para digitalizar os acervos do MAN, mas, enfim, já estava envolvido com os projetos de blockchain desde a tese, foi quando eu conheci a Polkadot, né? E estou aqui hoje representando como um dos embaixadores da Polkadot, né? Nosso head, o Lauro, está em Portugal, num evento, inclusive, da Polkadot, o Sub-Zero. E, enfim, estou aqui, a gente é um dos 30, né? A gente tem, entre candidatos e embaixadores, são 30 aqui no Brasil. A gente hoje tem cerca de 15 embaixadores. E estamos aqui para falar da Polkadot, que eu acho que une um pouco disso tudo, assim, né? A gente sabe que a Polkadot é uma visão para especuladores do ponto de vista de projeto, compreendo a nossa trader nesse sentido, compreendo também a nossa desenvolvedora no sentido de que a Polkadot também é esse lugar de desenvolvimento, né? É uma rede e uma comunidade específica de construção, né? Ela é uma layer 0, né? Uma layer para a construção de projetos em Web3, e também pelo sentido da comunidade e da mudança de alteração de pessoas, porque a parte da cultura na Polkadot é uma coisa muito importante, e eu, como embaixador, cumpro na Polkadot, principalmente a ideia de cultura implementada dentro dos nossos projetos. É isso. Prazer estar aqui. Uma salva de palmas, então, para o grande Tadeus. Show de bola, hein? A mesa está fera hoje. Bom, vamos começar, então, falando um pouco sobre a evolução dos projetos cripto, né, que é justamente o tema dessa mesa aqui. Eu queria começar perguntando, um pouco já com a Yara, né, a gente sempre vai seguindo a ordem aqui nas perguntas, justamente, né, acho que a gente tem aqui 5 visões muito diferentes do mercado, né, são 5 visões extremamente importantes na hora de a gente falar do mercado cripto. Então, Yara, como trader, né, como é que você tem visto essa evolução, de fato, dos projetos cripto, né? Porque quando a gente vai falar da maneira fundamentalista, a maneira já de olhar o projeto, olhar o roadmap, a gente consegue até ter meio que uma noção. Agora, em relação, por exemplo, aos gráficos, análise técnica em cima desses novos projetos, principalmente no momento de bear market, né, no mercado de baixa, igual está, como é que está sendo para você conseguir avaliar e conseguir performar bem durante toda essa crise? Embora eu seja trader hoje, eu sempre analisei fundamentos, porque eu sou do mercado tradicional. Então, eu sempre soube avaliar os fundamentos de uma empresa. E, quando eu entrei no mercado de cripto, para mim, tudo além do Bitcoin era scam. Quando eu conheci a Ethereum, eu falei, caraca, supply ilimitado, isso daqui é um scam. E depois que você vai entendendo a usabilidade e tudo que ela pode proporcionar. E, falando mais de análise gráfica, porque de fundamentos eles vão falar bem mais que eu, a gente teve que se moldar, né? Por quê? Antes, as criptos elas não estavam correlacionadas com o mercado tradicional. E eu vi uma guinada muito diferente de 2 anos para cá, quando o institucional começou a entrar em cripto, quando grandes bancos, quando o smart money entrou em cripto, a criptomoeda se correlacionou muito com o S&P 500, Dow Jones e, principalmente, a Nasdaq, que é a Bolsa da Tecnologia de Nova York. Então, o gráfico é muito correlacionado. E qualquer notícia impacta muito as criptomoedas. Como a gente teve, no meio do colapso da FTX, uma notícia boa, que foi o CPI dos Estados Unidos, que a expectativa era 8 e veio 7,7. E a gente está num cenário tão ruim, de notícias tão ruins, que uma notícia meio boa já impactou positivamente os gráficos. Então, hoje em dia, para quem quer ser trade em criptomoeda e não entender sobre macroeconomia e geopolítica, está lascado. Hoje em dia, não tem como você simplesmente olhar o gráfico, porque
teoria de Dow básica, né? Os índices descontam tudo, menos os atos divinos. E os atos divinos em criptomoedas são tuitadas, então você tem que ficar muito atento no que o CZ está tuitando, porque, às vezes, igual o token da Trust Wallet, ele falou sobre a Trust Wallet, a TWT, e ela deu uma subida fenomenal. E isso nenhum grafista conseguiria ver na análise técnica normal. Então, hoje em dia, o trader, para ele ser mais assertivo, ele tem que estar de olho em tudo, e principalmente em macroeconomia e geopolítica, porque está impactando em tudo. Então, eu falo que o trader hoje ele tem que se esforçar bem mais, que simplesmente só olhar o gráfico não vai trazer resultado. Perfeito. Agora, falando um pouco com a Andresa, né, desenvolvedora, e principalmente falando um pouco sobre esse crescimento absurdo que a gente teve, até mesmo de desenvolvimento de projetos cripto, quando a gente teve ali o bull market, mas até mesmo no bear market, né? Quando a gente vai nesse tipo de evento, né, teve esse evento, tiveram aqueles outros, por exemplo, que a gente vê aqui no Rio, em São Paulo mesmo, a gente sempre vê um monte de projeto novo. Né? A gente está falando de feirinha, a gente está falando de pessoas com camisetas daquele projeto. Então, para a praia mesmo de desenvolvimento desses projetos, como é que tem sido esse momento mesmo do mercado? Quando eu conheci Bitcoin, tá? O Bitcoin ele era bem marginalizado pela maioria das pessoas. Era dinheiro para comprar droga, para fazer golpe. E se nem o Bitcoin tinha tanta chance assim para o mercado, quanto quem diria outros projetos. Felizmente o cenário mudou, né? Hoje é até o contrário. A gente saiu da a blockchain, ela deixou de ser uma tecnologia para trocar informação, trocar dinheiro de forma descentralizada, para ser uma tecnologia, para ser uma infraestrutura para trocar e armazenar informações de forma descentralizada. E essa viradinha de chave, ela abre para uma gama de casos de uso que, ao invés da gente marginalizar a parte de outros projetos, eles passaram a ser super bem-vindos. Por quê? Porque eles passaram a resolver dores que apareceram com esses novos casos de uso que a gente tem. Então, eu acho que 3 pontos bem importantes para a gente olhar agora, nesse momento de mercado que a gente tem, são soluções que resolvam problemas de interoperabilidade, tá? Porque, a partir do momento que a gente tem um monte de blockchain, a gente tem a necessidade de que elas se comuniquem. Então, nesse sentido, acho que a própria Polkadot, o Polygon e soluções de camada zero, né, que a gente chama de cross-chain solutions, elas vão ser super bem-vindas. Oráculos, a maioria das tecnologias hoje funcionam a partir de execução de smart contracts, né? Então, para você executar um smart contract, você precisa de um gatilho. Para você saber se esse gatilho está acontecendo, você precisa buscar a informação em algum lugar. Mas onde é que eu vou buscar essa informação de um lugar que seja super confiável dentro do contexto de uma plataforma que é descentralizada? A gente não pode, sei lá, pegar a informação num jornal ou num site específico. A gente precisa também do Oráculo, que é uma solução de blockchain descentralizada, onde as informações passaram ali por um processo de validação. E também, acho que a mais importante de todas são soluções de escalabilidade. Então, nesse sentido, soluções de camada 2, principalmente olhando para o Ethereum, para coisas relacionadas a roll-ups. Polygon é um projeto que eu gosto bastante. Então, acho que nesse momento de mercado são esses 3 pontos que a gente tem que olhar. Soluções que estão resolvendo dores de mercado, interoperabilidade, escalabilidade, oráculo, e um que eu não falei ainda, mas também usabilidade. Perfeito, perfeito. Agora, falando um pouco com minha colega de profissão, inclusive, Isabel. Vamos falar um pouquinho sobre... Você citou um negócio muito interessante, que foi, olha, eu queria criar um programa que a gente não ficasse tão na parte técnica, não ficasse tão na parte do economic case e fosse mostrar o futuro, né? O que está vindo aí no metaverso, que já é um presente, inclusive. Né? Quando o Mark Zuckerberg, por exemplo, muda o nome da empresa dele para Meta, não tem como mais a gente falar que é um sonho, né? Tá na cara ali. Então, como é que tem sido para você essa descoberta? Há quanto tempo que existe já seu programa, inclusive? E como é que tem sido toda essa experiência nesse mercado, que é o mercado brasileiro, que eu acho que muita gente não apostava que seria um mercado forte em tecnologia, porque as pessoas até acho que têm um certo preconceito com o Brasil.
E, ao mesmo tempo, cara, é super engajado. A gente está num bear market e esse auditório aqui está cheio, sabe? Num sábado, sabe? As pessoas estão aqui desde o quê? Das 9 da manhã. Quem chegou aqui 8 da manhã hoje? Perfeito, 8, 9 da manhã. Qual foi o máximo? Quem dá mais? 6. Dou-lhe uma, o máximo é 6? Parabéns, ganhou um Tether aí, Paulo Aragão, muito bem. Retire NFTX, Paulo, valeu. Brincadeira, que isso. Não, agora, como é que tem sido essa experiência para vocês? Não funciona? Funciona. Bom, a experiência tem sido muito enriquecedora, porque justamente as pessoas elas estão se aproximando das tecnologias pelo Brasil todo. E o grande público desse Brasil enorme, né, que não tem hoje acesso, né, a essas tecnologias, pode, de forma lúdica, popular, conhecer esses projetos. A gente tem projetos hoje dentro da música sertaneja, onde eles tokenizam os artistas, né, e com R$1 a pessoa pode financiar a carreira desses artistas pelo Brasil afora e também ganhar dinheiro e participar ativamente da vida do cantor, ou do jogador de futebol, ou de uma cerveja. Então, é a popularização, né, da tokenização desse universo. Então, o Brasil Metaverso, ele começou há 1 ano atrás, quando eu fui conhecendo esses projetos, né, um robozinho feito de material reciclável que poderia ser recarregável à luz solar e que já tinha uma inteligência artificial e conversava e já tinha uma capacidade, né, de ideias. Então, eu fui me entusiasmando por todo esse universo e quis, de forma lúdica, mostrar para as pessoas que não há tanto mistério assim e que nós todos podemos ter acesso, né? Hoje, no Brasil, muitas pessoas ainda não têm acesso nem à internet. É uma realidade, né? E nós estamos presos ainda à Web 2, né? E aos grandes centrais das Big Techs, mas é um início, onde cada pessoa também já dá a sua opinião, já se expressa, já forma conteúdo, né? Hoje, todos nós podemos ser formadores de opinião. Não só mais a mídia, onde você lia uma notícia, aceitava aquela notícia, não tinha contradição, as fontes, né? Hoje em dia você busca uma fonte de pesquisa para ver a realidade daquela notícia. Então, nós temos aí as fake news, né? Nós temos também as opiniões particulares de cada ser humano naquela notícia. Então, é uma modificação muito grande da comunicação, né, humana. E foi aí que eu fui me entusiasmando por esse universo, para popularizar e desmistificar realmente esse universo. Muito bem. Agora, falando um pouco com a Amanda, você tinha citado um negócio muito interessante na primeira fala, que foi sobre o quanto que a gente, com os projetos cripto, a gente tem a liberdade de contestar aquilo que vem até a gente. E eu acho que a gente está passando até por um momento muito interessante quando a gente vai olhar na evolução dos projetos cripto, né, por exemplo, no caso da FTX, né, da FTX, enfim, e até mesmo outros, né, a própria Luna, lá atrás, que a gente começa a falar, não, pera, o quanto que a gente vai acelerar no sentido de, cara, vamos deixar todo mundo fazer o que quer, tá tudo certo, quanto que a gente vai dar uma freada para ver até onde a gente está indo, né? Como é que a gente vai fiscalizar esse tipo de coisa para conseguir evoluir de uma maneira sólida, porque não adianta nada a gente juntar, sei lá, 20 bilhões de dólares numa corretora, e a corretora vai lá, faz trade com dinheiro, alavanca e tudo quebra. Então, como é que você tem visto a evolução desses projetos de cripto nesse sentido, de acelerar e também frear com coisa de regulação, coisa de transparência mesmo, para o mercado não tomar novas quedas no futuro? Então, eu vou ser bem sincera para você, eu não tenho uma opinião a respeito disso, porque eu vejo que não tem muito como frear. Não é viável frear. Por quê? Aonde está a tua atenção, para lá vai a tua energia, né? Então, tem muita energia nesse mercado, porque todas as pessoas estão com atenção nisso. As pessoas que estão dentro disso. Tá?
Então, o que acontece? A gente precisa de muita transparência, e, claro, com o blockchain a gente tem transparência, mas a gente não tem transparência quando a gente fala de pessoas que não estão com as melhores intenções, né? Então, o que precisa haver é muita educação. A democratização da informação ela tem que ser em larga escala. Então, quanto mais informação tiver, mais as pessoas vão conseguir se adequar. Porque esse processo, na verdade, ele trata da nossa evolução, ele trata do nosso entendimento. Porque quando eu quero participar de uma situação que demanda o meu esforço e eu estou buscando ali algo confortável, né, fica muito difícil você conseguir ser direto, sabe? Então, as pessoas vão entrar no mercado, elas precisam de educação e clareza. Precisa ter sempre muita clareza. O que a gente faz na Bankless é isso, é oferecer para as pessoas o máximo de educação, o máximo de informação, a gente traz as notícias de fora, traduz tudo aqui, libera para as pessoas, para que elas possam estar munidas dessa informação. Mas a informação, a formação da pessoa, ela também é necessária, porque esse mercado exige responsabilidade, muita responsabilidade. E você nunca vai poder culpar outro por isso, sabe? Você não tem como você culpar quem fez ou não fez a regulação. Não se trata só da regulação. A regulação é necessária, mas é necessária uma autoeducação. Perfeito, perfeito. Agora, falando um pouco com o grande Tadeus ali. Tadeus, eu achei muito interessante sua fala inicial, que você falou que mexia com arte, né? E aí você foi e virou agora embaixador da Polkadot. Faz quanto tempo já que você é embaixador da 2 anos. 2 anos. Queria, então, primeiro saber o porquê que você escolheu ser embaixador da Polka, o que te atraiu nesse projeto, porque eu acho que é importante, até mesmo no nível de você virar embaixador de um projeto novo, muda muito o estilo de evolução que aquele projeto vai ter, né? Os embaixadores, eles escolhem aquilo ali, eles compram aquela ideia no nível de, pô, filiar tua imagem é aquilo ali. Então, o que te motivou a escolher esse projeto? Bom, primeiro, o meu envolvimento com a ideia de informação e tecnologia, que já vem profissional e acadêmico, né? E minha tese acabou me levando para esse lugar. Segundo, porque quando as pessoas pesquisarem a respeito da Polkadot, elas vão perceber que o Gavin, que é o fundador da Polkadot, que criou a linguagem Solidity, foi um dos programadores da Ethereum também, ele cria a Polkadot exatamente como pós o Snowden, sobre tudo isso que aconteceu, sobre roubo de dados. Então, a Polkadot tem um fundamento que é transparência e segurança. Tanto que ela é uma layer 0, de que tudo que é construído nela é para uma estrutura de Web3. A Polkadot em si, de maneira especulativa, não é uma rede para se especular. É possível, todo ativo é possível especular. Mas a construção da rede, inclusive a ideia inflacionária da Polkadot, que ela tem uma inflação, né, é proposital exatamente para que o especulador ele tem um outro comportamento. Ele tem um comportamento de apostar, como se fosse um ICO, em parachains, que são as blockchains da Polkadot. Então, ele tem ali nessa possibilidade de ter um ganho sobre a inflação da Polkadot, além do stake nativo ou através de alguma parachain da Polkadot. Então, de cara, a gente tem como cultura a ideia de que somos uma estrutura de blockchain para desenvolvimento de projetos. Então, o que me chamou a ser embaixador da Polkadot, quando eu defendi me associar a um projeto como esse, igual você falou, é você assinar embaixo, foi exatamente pelo fato de que eu participei de processos de contracultura no Brasil há muito tempo, né? Eu estou com 43 anos, então eu participei do início da cultura digital no Brasil, início da banda larga, fui premiado pelo Ministério da Cultura 3 vezes a respeito de cultura digital, porque eu faço um projeto que, inclusive, está também exposto aqui no Rio. Queria te convidar para ir lá no Oi Futuro, que é a Bienal de Arte Digital, que existe há 15 anos. Mas eu vou também. Por favor, todos estão convidados, porque é gratuito até. Eu adoro arte, né? Não, você gosta de arte? Todo mundo gosta de arte. Quem gosta de arte aqui? Levanta a mão aí.
Arte é legal. Então, tá vendo? E todo mundo compra NFT então, também. assim, aí, o ponto é que isso, para mim, era um fator fundamental, assim, porque eu participei também de comissões para o Creative Commons atuar no Brasil, na época do Gilberto Gil enquanto ministro, que era uma quebra de paradigmas ali de direito autoral e etc. Então, esse tema da informação e da tecnologia, da liberdade, sempre me chamou a atenção. Mas dentro de um viés de que isso é possível através da tecnologia. Então, quando eu decidi atuar como embaixador da Polkadot, foi isso. E esses tempos difíceis, falando de evolução dos projetos aqui, né, esses tempos difíceis que a gente passou, cada dia que passa eu confirmo que eu tomei uma decisão correta, assim, de ter escolhido esse projeto para me doar, né, porque o trabalho de embaixador é voluntário, sobretudo. E é interessante, porque se você pensa Polkadot, aí falando um pouco de números, ela tinha um valor de mercado de 54 bi, e hoje está um valor de mercado em torno de 8 bi, 9 bi. Mas se mostra um projeto muito resiliente, porque a Polkadot até hoje não sofreu um hack, ela teve bug, mas não sofreu hack. Ela tem dois tipos de democracia, uma democrática direta, outra participante, parecido com o nosso parlamento, e etc. E agora está indo para uma Gov2, que é uma governança muito mais ágil, descentralizada e etc. Então, os testes de governança, inclusive, on-chain, porque Bitcoin e Ethereum têm governanças off-chain. Uhum. Ainda são pessoas que decidem. Uhum. E na Polkadot a gente tinha um conselho, que eram pessoas, mas o código de democracia está inserido dentro do código de rede, da blockchain. Uhum. Então, quando a Cala teve aquele problema, foi-se uma monção para que né, se olhasse a questão do oráculo ali, da questão do bug que aconteceu e tudo. Então, ou seja, essa questão democrática, tudo que é testado na Kusama, que é a rede eu não gosto de falar isso, que é uma rede de teste, mas é uma rede onde se faz os maiores experimentos para depois ir para Polkadot. Uhum. É uma experiência sobre esse lugar democrático, mas também libertário e etc. Então, essas coisas que me chamaram a atenção. E nesse tempo difícil, a Polkadot foi muito resiliente, mesmo perdendo valor de mercado. Teve muitas parachains, está mais barato agora as parachains alugarem seu espaço na Relay Chain da Polkadot para elas conseguirem se desenvolver enquanto projetos e etc. E é uma comunidade muito ativa, é uma comunidade de muitos desenvolvedores, né? As pessoas estão lá construindo muitas coisas, e coisas com soluções reais na vida das pessoas. Então, a Polkadot em si, enquanto projeto, tem 2 parachains de DeFi, o resto são projetos e soluções na vida real, né? Então, acho que isso é o que me motiva a ser embaixador da Polkadot, porque ela está pensando numa estrutura da Web3. Tá. Entendi. Uma salva de palmas, então, para a primeira rodada de perguntas. Muito bem. Vamos, então. Eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta aí, algum questionamento. Se tiver, levanta a mão aí. Você tem? Alguém consegue levar o microfone lá para ele, lá, que a gente puxa aqui rodada de perguntas aqui, só fala para quem você quer perguntar. Só não pergunta para mim que eu não entendo nada. Brincadeira. Pode perguntar também, não tem problema. Eu me chamo Otávio e eu queria justamente perguntar para o embaixador da Polkadot, porque esse evento da Cala, ele foi muito negativo, né? Porque a Polkadot não é culpada disso, porque era uma lei a zero, mas em momento algum houve um esclarecimento sobre o que aconteceu com a USD, houve um silêncio, né? E isso é meio complicado, porque, como a Amanda falou sobre essa transparência, o próprio Gavin Wood, em momento algum, também, tudo bem, não diz respeito a ele, porque a Polkadot, como eu falei, ali é zero. Mas, assim, cria uma situação no mundo cripto, que é um pouco parecido com outras situações, em que não há um compromisso justamente por essa questão de ser um mundo meio descentralizado. Então, não há esse compromisso de explicar, de tranquilizar. E eu achei o evento da Cala muito negativo. Eu acho que ele ajudou a derrubar outras parachains. Eu achei um evento muito mal explicado até hoje. Tanto que a USD ainda está lá embaixo, não consegue recuperar. A Cala também está fracassando. Então, não é que isso contagie as outras parachains, mas há, sim, um efeito de credibilidade no projeto como um todo. Então, eu já olhei a Polkadot com muito carinho, mas hoje eu tenho uma grande interrogação, desculpe colocar isso, mas é uma forma que hoje eu vejo, porque a Cala mesmo foi um evento muito negativo e sem explicação. Não, é legítima a sua argumentação.
Mas teve explicação, sim. A gente tem, em português, Brasil, a gente fez uma AMA, o Lauro Gripa e o Paulo Zago, eles fizeram uma AMA explicando pontualmente o que aconteceu, mostrando na blockchain o que ocorreu. Eu quero lembrar que a Acala ela é uma parachain, né? Ela é uma blockchain que usa da segurança da Polkadot. Então, do ponto de vista, a Polkadot ela se manteve resiliente, ela cumpriu exatamente o que ela permite ser feito. Segurança, não afetou as outras, não foi transferido. Eu gosto de usar o exemplo da Terra Luna. A Terra Luna jamais seria uma parachain da Polkadot, porque ela não teria passado pelos processos da Kusama, que é a nossa rede de teste, ela jamais teria passado ali. Jamais teria passado. A questão ali foi que o código ele não foi testado para o OSD da mintagem, o bug que deu, que a pessoa... E nem era um hacker. Ele simplesmente... o cara foi lá, cunhou e saiu um número absurdo e ele continuou cunhando AUSDs. E aí tem essa questão das stablecoins e etc. Mas, assim, nessa cunhagem que ele fez, o time logo percebeu, foi acionado o conselho, acionado via código que está no contrato inteligente, porque se fosse em qualquer outra blockchain, teria passado e teria afetado diversos investidores. A blockchain não parou, ela continuou gerando blocos exatamente porque ela bebe da fonte de segurança da Polkadot. O que parou foi a parachain. E, nesse ponto, ali, naquele momento, foi protegido os investidores. E a Acala voltou depois a funcionar com todas as funcionalidades. Sim, tem esse DPEG, não vai ser da noite para o dia, abala o projeto, mas não abala a Polkadot. Abala a parachain, que o erro foi do time da parachain, que inclusive conta com experientes profissionais, que já fizeram parte do time da Kusama, e foi constatado que não tinha sido feito todas as aferições que deveriam ter sido feitas na Kusama, que a ordem correta é passar pela Kusama e só depois ir para a Polkadot. E eles fizeram isso baseado num protocolo que era uma espécie de uma ponte, como se fosse você podia cunhar num outro protocolo usar USDs, e que quando você levava eles para dentro da Acala, você tinha essa disparidade. Então, houve esse problema, de fato, mas em relação ao que a Polkadot em si coloca, ela ficou totalmente resiliente e só foi possível fazer o que foi feito, ainda que tenha demorado, e aí eu acho que também tem uma questão que é, o time, ele tenta dar respostas, mas tem uma hora que ele tem que concentrar ali em resolver aquilo, ele deu as normativas ali do que estava acontecendo dentro do tempo que ele podia, e depois foi colocado de novo, ela rodando efetivamente. Coisa que nenhum desses que quebraram recentemente conseguiram fazer, né? As pessoas ficaram sem seus fundos. Quem tinha os DOTs, por exemplo, apostados na Acala, não tiveram nenhum problema com eles, ou seja, eu tenho stake na Acala, meus DOTs, e não tive nenhum problema. Agora, de novo, a Acala é um protocolo que une tudo ali, DeFi, entre outras coisas, e mostra isso, assim, mostra exatamente a resiliência de testar mais para colocar em evidência. E a Polkadot, eu acho que ela continua cumprindo o papel dela, gerando segurança para as redes. Se fosse, e eu gosto sempre de citar essa questão, a Terra Luna como projeto e outros jamais passariam pela Polkadot, exatamente porque o sistema e a comunidade é muito forte do ponto de vista de pensar a segurança e é antes essa questão especulativa, né? Agora, evidentemente, as parachains elas têm times que são... Qualquer pessoa pode desenvolver uma parachain, uma blockchain na Polkadot. A questão é, para desenvolver, ela tem que fazer um aluguel lá de quase $1,5 milhão, etc., para ter uma parachain, etc. Mas esses times são independentes. Eles contam com a segurança da Polkadot, mas não garante que essas parachains são seguras. Elas contam com a segurança da Polkadot, mas a ideia é que se essas parachains vão parar na Polkadot, é que elas tenham passado por todos os testes que tenham sido necessários na Kusama. E, nesse caso, infelizmente, a Acala não teve esse detalhe. Beleza. Isso aí, então, vai ter. É porque se a gente for no réplica, tréplica, quadréplica, aí lascou de vez. Então a gente vamos rodar. Alguém tem outra pergunta aí para qualquer outra pessoa aqui? Quando tiver, levanta a mão aí, que a gente aqui é povo, entendeu? Você quer perguntar para quem? Boa tarde, para a Yara. Manda bala, Yarinha. Com essa baixa que a gente está vendo aí, tanto no mercado financeiro, Nasdaq, SP500 lá fora, e também a baixa do preço do Bitcoin e das altcoins,
Você acha que aquelas empresas que estavam divulgando, que estavam se expondo em Bitcoin, você acha que elas agora tendem a se expor mais ou a se expor menos no mercado cripto? Essa baixa que a gente está vendo é completamente atípica, né? Porque a gente já passou por outros bear markets. Eu, logo assim que eu entrei, eu já passei por um bear market. Mas ver o mercado tradicional também colapsando, e colapsando de uma maneira completamente diferente, porque eu nunca passei por uma guerra. O Covid, completamente diferente. Aí, Europa, sem o gás da Rússia, tudo colapsando. Então, a gente está vivendo momentos, assim, navegando por terras que a gente não navegou, né? E as criptomoedas, eu acredito que elas vão passar por isso, mas só vai sobreviver aqueles projetos que, de fato, têm algum fundamento, têm algo a demonstrar. E assim que o mercado tradicional começar a recuperar, as criptomoedas vão recuperar. Só que isso não vai ser nos próximos meses, né? A gente está passando por um momento de recessão que beira a estagflação, que é um momento de inflação alta e, ainda assim, com recessão. Então, as criptomoedas estão passando por um momento ainda mais difícil do que um bear market tranquilo. A expectativa é que, com o halving do Bitcoin, a gente possa ver ele se valorizando, mas, enquanto a gente estiver nesse momento macroeconômico ruim, dificilmente a gente vai ver uma melhora do cenário das criptomoedas. Show de bola. Show de bola. Obrigado pela pergunta aí também. Alguém tem outra pergunta aí no painel aí? Oi, manda bala. Tá ligado? Opa! Sim, vai ser para Deixa quem? eu filmar aqui também. Boa tarde a todos aí. Eu queria fazer a pergunta para a Andressa. Tudo bom, Andressa? Eu sigo ela no Instagram, os conteúdos maravilhosos. Aí, quanto essas quedas aí, porém, por causa de inflação dos Estados Unidos, né, você que está há muito tempo no mercado, por que as pessoas não veem isso como uma oportunidade de investir mais em Bitcoin e não fazer essa queda também dentro das criptomoedas, né? Porque todas as criptomoedas, as criptos, elas seguem o Bitcoin, né? E o que você acha assim das pessoas não verem isso como uma oportunidade de a gente se assegurar no Bitcoin e não, né, ficar com medo por ser descentralizado também, né? Então, a maior segurança ali é o Bitcoin, né? A inflação aumentou, vamos embora para o Bitcoin, vamos segurar dinheiro. Isso eu faço, mas as pessoas não veem isso. O que você pensa quanto a isso aí? Eu acho que mesmo com a gente estando em um outro patamar, né, dentro do contexto de criptomoedas, ainda existe um medo muito grande. Por quê? Porque Bitcoin é uma quebra de paradigma absurda. As pessoas elas estão muito acostumadas a terceirizar a responsabilidade de seus bens para terceiros. Mas uma vez que isso for entendido como uma vantagem, né, quando as pessoas entenderem que o fato delas terem poder pelo dinheiro delas, quando o mercado entender isso, aí sim as pessoas vão começar a comprar na baixa. Até então, falta educação, né? Falta educação. Existe um abismo ali entre pessoas e tecnologia e blockchain. E, para fazer a união disso, não tem muito o que fazer. É investir em educação e investir em projetos também que olhem bastante para a usabilidade dos usuários. Boa. Alguém tem outra pergunta aí? Agora, ó, sempre o pessoal vem encorajando no final, né? Vai agora tem dois. Vamos lá. Opa. Como é que tá? Ó, tem microfone aí já? Boa, hein? Manda bala aí, manda bala. Vai ser para quem? Para quem que vai ser a pergunta? Não, mas manda aí, vai ser para quem a pergunta? Como um todo, né? Assim, na verdade, seria voltado mais para a Andressa também, mas quem se sentia vontade também em responder. Continuando com a questão dos projetos, né? Assim como foi a tecnologia, os sistemas como um todo, os softwares, né? Eu vejo que o desenvolvimento, tanto para smart contracts como um todo, acaba que fica muito fechado. E, como a Andressa acabou de falar, assim, a nível de educação para desenvolvimento, a ajudar a ler um smart contract, a ler, entrar no protocolo, estudar mais o projeto, para daí, sim, conseguir evoluir, criar outros projetos. Nós temos
o Brasil, né, em celeiros de tecnologia, assim, temos mentes brilhantes. Então, eu acredito que qual o melhor passo, tá? Ou qual os melhores passos, os próximos passos, para quem está mais à frente dos projetos, difundir justamente, ajudar o pessoal a se educar, não apenas em fazer trade, ou comprar um ativo pensando em valorizar, mas sim evoluir os projetos que atualmente estão encaminhando, outros que já existem, fazer com que eles sejam melhorados, ou fazer com que novos venham surgir para a sociedade como um todo. Boa. Quem vai? Querem falar e querem responder, gente? Então vai. Então manda bala. Eu não vou responder, entendeu? Eu tô bem. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto aí é o que é que faz um projeto ele ser promissor, né? O que é que faz um projeto ele alavancar no mercado, sei lá, ter visibilidade. A primeira coisa que eu acho, tá, ele precisa ter uma proposta de valor muito clara e com um bom product market fit, ou seja, ele precisa resolver um problema real do mundo real. Uma vez que ele faz isso, ele precisa de um bom time. Por quê? Porque um bom time ele vai fazer com que esse problema seja resolvido da melhor forma, da forma certa, talvez. E aí depois a gente começa a olhar para outras coisas, né? Tipo comunidade, modelo de negócio, enfim. Então, eu acho que são esses pontos, tá? A gente precisa olhar primeiro para o valor do projeto, ver o time, ver se o time ele está com skills para fazer isso, com reputação para fazer isso, e a comunidade também. Acho que a comunidade em si ela é muito importante para conseguir difundir, né, tudo que a gente precisa para evoluir o projeto. Pô, alguém quer complementar aí, Tadeu? Não, só dar um exemplo da questão da Polkadot. Por exemplo, você tem a Polkadot a questão inflacionária, de 7% a 10% ao ano. Então, se você comprar DOTs para especular, você está perdendo dinheiro, porque você vai perder 7% a 10% por ano. Então, obrigatoriamente, você vai ter que fazer um stake. Você pode fazer um stake nativo com um validador, mas você vai ter que estudar que validador é esse. Ou você faz pegar uma cala da vida e fazer um stake lá, e pelo menos você vai parear a inflação e etc. Então, se você tem 100% de DOTs, por exemplo, você vai pegar 50%, vai botar em stake, 30% botar em parachains, que seria você investir em empresas, e aí vai de encontro com o que a Andresa falou, que é você olhar para aquele projeto, aquela parachain, o que ele resolve, o que eles estão fazendo, o que ele resolve na vida real das pessoas e etc. E o restante dos seus 20% e etc., você atuar na governança, né? Você gastar DOT, travando DOT ali 6 meses, 1 ano e etc., em decisões da governança. Então, no exemplo da Polkadot, a questão da análise de um bom investimento e de como não perder dinheiro seria exatamente isso. Assim, seria, primeiro, você apostar no projeto como um todo, fazendo stake, apostar em novas empresas, digamos, basicamente é isso, comprar ações, seria assim, mas com base nessa análise que a Andresa trouxe. E o outro é investir na comunidade, que investir na comunidade significa você investir na governança. Você apoiar ideias, votos e trazer discussão. Então, um projeto que é bom, ele tem que ter uma comunidade forte, mas a comunidade forte não é a comunidade que fica espalhando NFT, que fica fazendo oba-oba e etc. É sobre discussões sérias, sobre coisas que estão sendo feitas, sobre necessidades reais do projeto ou necessidades sociais que a tecnologia tem que resolver. Então, as discussões têm que estar no entorno de algum propósito factível de se ver, né? Não pode ser uma leitura escassa e especulativa. Inclusive por causa disso, porque na Polkadot, por exemplo, em todas as nossas comunidades, mundo afora, é proibido discutir preço, né? A discussão de preço bane as pessoas, né? A gente dá 3 vezes chance para a pessoa, tem a regra fixada lá e não se discute preço. Você pode discutir o projeto, mas preço não. Boa. É isso aí, vai complementar aí, Amanda? Não? Bom, falta 5 minutinhos só, a gente vai uma pergunta rapidinha, é papum, hein? Então vamos lá, manda bala aí. Pode mandar aí. Tem uma pessoa com a mão levantada ali. Isso, vai, manda bala. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Léo, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento na área de petróleo e gás. Eu tenho interesse de, como o embaixador da Pacodet fala, que ele
trabalhou na tese de doutorado dele com desenvolvimento de arte e tal, e registro em blockchain. Tenho interesse de registro de patente da área de petróleo, gás, tecnologia. E eu queria saber a opinião de vocês, qual seria a rede mais interessante e qual os prós e os problemas que acarretam ao registro, por exemplo, de patentes que já foram vencidas, pode ser domínio público, e algumas patentes que deveriam ser só de registro privado mesmo, e as limitações, no caso. Aí fica a minha pergunta para a desenvolvedora e para o embaixador da Polkadot. Ou quem quiser também responder, Amanda, se quiser responder também, manda bala. Andresa, quem vai? Vai, Tadeu. Bom, na Polkadot a gente tem assim alguns projetos que a gente chama de public goods, que são os de bem comum. Então, em relação às patentes que são públicas ou que vão cair em questão pública, alguns projetos podem ser desenvolvidos para isso, e eles vão ser desenvolvidos dentro de pessoas que têm um universo muito grande. A gente tem um universo de pesquisadores de várias áreas e etc. A gente tem na Polkadot um brasileiro, inclusive, que saiu da área de energia renovável para estar desenvolvendo um projeto dentro da Polkadot. Provavelmente vai ser a primeira parachain brasileira, digamos assim, relacionada à energia renovável. Então, esse projeto especificamente ele entra como uma parachain, porque ele entra como uma blockchain que vai se abastecer da segurança da Polkadot, mas é um negócio, né? Nesse caso ali e tal. E em relação a patentes que são que vão cair num poder público, no sentido público, né, que elas não vão estar mais seguras e etc., a gente tem que analisar se a ideia é manter isso como um bem comum e etc., e isso pode ser desenvolvido através do tesouro da Polkadot, que é um tesouro que está sempre sendo queimado lá e etc., é bastante dinheiro, inclusive, mesmo em crise, e que, quando os projetos ganham uma evidência, uma importância pública e etc., eles são aportados pelo time, né? Lembrando aí que o tesouro da Polkadot é um tesouro da própria Polkadot, mas também um interesse da Web3 Foundation, né? Não sei se todos sabem, mas a Polkadot é uma marca da Web3 Foundation. Então, que são projetos para isso, para a ideia de conectar a Web3 com o mundo real. Então, a gente tem esses dois níveis de projetos. Os projetos que são mais business mesmo, que vão ter que ser desenvolvidos via o desenvolvimento de uma parachain, ou projetos que estão nessa linha e que podem encaixar como ideia desse produto que você está pensando, e projetos que são de bens comuns, que é o que a gente mais gosta de fazer, que são os projetos voltados ao bem comum de todas as pessoas, e eles são financiados ali com o dinheiro do tesouro, né? Boa. Boa. Andressa. Eu gosto bastante também da proposta da Polkadot, tá? E, em geral, assim, projetos que são mais populares no meio de NFTs, né? De ter informações de forma única e exclusiva, eles são bem interessantes para isso. Então, acho que tem o OpenSea, LuxRare, etc. Beleza, então. Então vamos agora para o final aqui do nossa... Isso daqui acordou uma galerinha, hein? Essa jogada no microfone aqui. Eu vi que tem uma galera que tomou um pulinho aqui. Foi legal, foi minha diversão. Então eu queria agradecer aqui rapidinho, que falta um minutinho aqui para a gente poder acabar. Então vou começar aqui na nossa rodada de agradecimentos. Yara, muito obrigado aqui. E deixa aí suas redes para a galera acompanhar, né? Importante fazer o jabá, né? Com certeza. É claro. Obrigada, Rafa. Obrigada a toda a organização por ter me convidado. É uma honra participar. É uma honra ser ouvida por vocês. Eu estou no Instagram, Yara_Tamires, com TH. Cuidado com os fakes. Eu também tenho um canal no YouTube, que se chama Desvendando as Criptomoedas, que eu faço operação ao vivo toda terça e quinta, às 9h30 da manhã. Então, quem quiser acompanhar a gente lá, aprender um pouquinho de trade. Sempre eu trago análise macroeconômica e geopolítica, tudo que eu acho que pode impactar o gráfico eu trago. Eu tenho a Horus Crypto Research, é só procurar lá no Telegram. Todo santo dia eu mando também esse resumo, cedo, e o fechamento diário, e é totalmente gratuito. Então, podem contar comigo, sempre respondo direct, e eu estou aqui para ajudar. Boa, Yara. Aí, uma salva de palmas aí para Yara. Muito bem. Andressa, muito obrigado pela sua presença aqui também. Deixe suas redes aí para o pessoal, inclusive, acompanhar. Obrigada também, obrigada, pessoal, por estarem aqui hoje. Meu Instagram é andressa, com 2s.jsx.
Eu compartilho bastante informação, mais para iniciantes, mais de um viés um pouco mais técnico. Então, se você tiver esse interesse, me acompanhe lá. Tem o site da Nox Bitcoin também, convido vocês a conhecerem o nosso aplicativo. Nós oferecemos soluções de investimentos em cripto de forma super simples dentro do app. E é isso, brigadão, e estou por aí, quem quiser trocar ideia. Bom, uma salva de palmas, então, aqui. Muito bem. Eu vou novamente agradecer a organização do evento aqui, maravilhoso, novamente. Quem quiser me seguir no Instagram é @RafaelMendesLara, não é @RafaelMendesLar, nem ponto, nem vírgula, nem underline. Eu não ofereço dinheiro por Pix, viu? De nenhuma maneira. Né? Inclusive, se eu soubesse, gente, como colocar R$1.000 no Pix e tirar 5.000, eu não falaria para ninguém, entendeu? Eu não ia estar oferecendo. Então, não caiam nesse tipo de coisa. É isso aí, quem quiser acompanhar lá o BP Money também, eu tenho um programa lá, o Pizza Cripto, que já recebi, inclusive, o Escudeiro, enfim, o Paz, a própria Yara já foi lá comer uma pizza para a gente falar de cripto. Então, venham lá no programa, assistam, sintam-se em casa, tá bom? Vamos lá, Isabela. Bom, vou convidá-los também a assistir o Brasil Metaverso no SBT. Estamos expandindo, em breve chegando também ao Rio de Janeiro. O SBT ele é bem descentralizado, né? Então ele se subdivide em capitais e também pelo São Paulo. Então, nós estamos em expansão. Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Espero que cada vez mais pertinho de vocês, para que a gente possa trazer conteúdos, inclusive aqui dos palestrantes, de pessoas interessantes que estejam também nesse evento, que possam trazer um pouquinho de conteúdo para o programa, podem fazer aqui uma conversa comigo. E é um prazer, eu convido vocês, e muito obrigado por estar aqui. Uma salva de palmas aí para ela, então. Muito bem. Amanda, também muito obrigado aí. Eu já agradeço de antemão, principalmente à organização, ao Felipe. Foi um prazer imenso participar daqui. Eu falo em nome da Bankless Brasil. Eu vou sugerir a todos vocês que entrem em uma comunidade. Quem não está em uma comunidade, busca uma comunidade. Uma comunidade é um lugar, é um ambiente muito especial para você se manter de uma forma muito saudável na vida, sabe? Participa de uma comunidade, você vai ter interação com outras pessoas. Eu estou falando pela Bankless Brasil, mas eu participo também da Woman Force NFT, que vai lançar o seu Might agora em dezembro, e são NFTs de impacto, visando uma ajuda para a Amazônia, falando em nome das mulheres. Tá? Então, eu sou também da comunidade PFP Supply Co., que faz fotos de perfil e ajuda pessoas em situação de carência, em situação de vulnerabilidade. Então, busquem essas comunidades, está tudo no Twitter, vocês lá conseguem entrar no Discord de todas essas comunidades e vamos fazer parte, porque é a gente que vai mudar esse ambiente, é a gente que vai mudar esse paradigma definitivamente e que vai fazer a história, a jornada do próximo caminho. Obrigada a todos. Boa. Salve de palmas aí. Muito bem. E Tadeus também. Bom, a Mandita está sendo humilde aqui, mas ela tem o Criptodelas também, que é um projeto específico de mulheres dentro da Bankless. Eu também faço parte da Bankless lá, é uma comunidade que é um bom início para todo mundo. Bom, meu Instagram é Tadeus, tem S, carioca, não tem direito de errar meu nome, Tadeus, com S, _ Mucelli, M-U-C-E-L-L-I, né, Mucelli. Quero deixar o convite aqui para todos, né? Eu sou diretor da Bienal de Arte Digital, que está tendo no Oi Futuro, no bairro do Flamengo, Rua 2 de Dezembro, 63. Fica até 22 de janeiro. A gente está tendo uma exposição lá de arte digital, várias linguagens, cinema de animação, NFTs, criptoarte, arte generativa. É gratuito, participem, de quarta a domingo, de 11 às 20 horas. E agradecer ao Felipe Escudeiro, que eu também entrei bastante assim, como investidor em cripto por conta do Escudeiro. É um prazer estar aqui num evento dessa turma. E aí, você também, Rafael, obrigado aí pela mediação. Imagina. E obrigado, é isso. A gente espera aí que vocês possam frequentar a Bienal e, enfim, e continuar curtindo o evento aqui. Obrigado pela oportunidade. Salve de palmas, seu grande Tadeus.